Agora o Jairo Júnior, da Red Hat, vai falar de testes de infraestrutura na prática. Oi? Eu não consigo ver o que eu estou falando, e aí... Um negócio de espelhamento, não tem? Bom dia, pessoal. Eu sou o Jairo, a minha chefe não faz aniversário hoje, eu acho. É a terceira vez que estou subindo aqui no palco, a primeira vez que não é tão improvisado assim, só um pouco. A ideia aqui é eu falar um pouco sobre testes da infraestrutura. Não, estou passando aqui. Obrigado. Tá vendo só, já tive que improvisar. Falar um pouco sobre testes de infraestrutura na prática. O título na prática ele pode ser um pouco enganoso, certo, para algumas pessoas que vieram conversar comigo lá fora. A ideia não é sair daqui sabendo desenvolver testes de infraestrutura, uma tecnologia específica. Eu tenho alguns artigos no meu blog sobre isso que eu posso recomendar depois para serem feitos em Puppet, em Ansible ou em Docker. A ideia aqui é falar de algo um pouco mais profundo, né? Falar um pouco mais sobre fundamentos e tentar passar algumas mensagens. A minha chefe me ligando. Talvez seja aniversário dela, realmente. Então, esse primeiro slide aqui ele fala bastante sobre mim. Um fundo preto com letra branca. Para quem não entendeu a referência, é terminal, né? Diferente do outro apresentador. Eu não gosto muito de interface. Se a internet tivesse sido feita por mim, seria uma mistura de curl com alguns atalhos do VI. Algo bizarro que só 10 pessoas iriam acessar. Diferente do outro apresentador, também eu falo um pouco mais rápido, às vezes fica bem confuso. Às vezes flui, assim, parece um tango, às vezes parece um funk. Então, tenham um pouco de paciência. Bom, aqui um pouco sobre mim, certo? Eu vou falar algumas coisas sobre mim que vão ter alguma relevância nessa apresentação. A primeira dela é que eu sou o principal committer de um modo Puppet Approved. O que isso quer dizer? O que significa ser Approved? Significa que ele atendeu alguns critérios de qualidade e se destacou perante aos concorrentes. Mas eu gosto de colocar isso aqui por um motivo ainda mais relevante. Esse projeto foi algo que me fez acreditar muito em open source. Por quê? Porque eu estava desenvolvendo algo dentro da minha organização e comecei a desenvolver isso lá dentro e decidi um dia que desenvolver sozinho não era uma boa ideia, que eu deveria levar isso para o GitHub, deveria levar isso lá para fora para tentar obter mais feedback. E eu obtive muito feedback. Eu obtive feedback através de issues, através de pull request, através de feature request. Então, isso me fez realmente acreditar em open source como um modelo de desenvolvimento de software que funciona. E aí, quando eu tive que fazer o mesmo trabalho em Ansible, eu já comecei certo, né? Eu comecei indo para a comunidade, vendo o que tinha na comunidade, e depois continuei desenvolvendo. O terceiro ponto é que eu tenho mais subscription em DevList do que sou capaz de acompanhar. Eu sou fanático em me dar subscribe em alguma DevList. Isso é um problema sério. Às vezes, de madrugada, eu escrevo um textão numa DevList, aí alguém responde logo depois, eu fico muito feliz. E por esse motivo que eu trabalho na Red Hat, que é uma empresa onde tudo é sobre open source. Então, eu sou arquiteto de middleware, eu entrego o arquiteto de middleware, essas duas palavras assim que tem qualquer conotação, eu entrego qualquer coisa. Igual o Ig falou que ele é pedreiro, eu também devo estar nessa linha aí. O último ponto é que eu sou natural de Belém do Pará e atualmente eu estou morando em Fortaleza. Né? O morando, as aspas, para quem percebeu, é porque, embora eu more lá, eu nunca estou lá. Eu pago IPTU, mas na verdade eu moro em hotel, eu moro em aeroportos, em sala VIP. Sala VIP é difícil, né? É difícil, cartão de pobre aceita em pouco lugar. Outro motivo de eu colocar isso aqui também é porque eu estou tentando um dia organizar um evento nos dois desses lugares aqui. Se alguém puder ajudar, eu agradeço.
Mas agora, pulei aqui. Um pouco sobre a apresentação, certo? Vou voltar um slide, fazer algo feio. A ideia aqui é passar 3 mensagens principais. A primeira é que vocês tenham a consciência do porquê testar a infraestrutura. Não só porque vai aumentar a qualidade ou porque vou ter maior confiabilidade, mas porque os testes são algo fundamental para o desenvolvimento, seja lá do que for. E é essa mensagem que eu quero passar. Isso aconteceu no passado com o desenvolvimento de software. As pessoas não acreditavam tanto em teste. Em determinado momento, os eventos ágeis conscientizaram as pessoas de que testes eram realmente relevantes. A segunda coisa que eu quero mostrar é como projetos open source utilizam esses princípios de teste, essas práticas de teste, para terem produtos extremamente bem-sucedidos. Vou falar um pouco de Puppet, um pouco de Ansible, um pouco de Docker. E a terceira mensagem ela é um pouco mais ambiciosa. A terceira mensagem é como eu vou usar os meus testes para entrar num ciclo virtuoso de deployment contínuo. Essa é um pouco mais difícil, entra até em alguns pontos que o Wiki mencionou na apresentação dele, e eu achei muito bom que tenha sido antes da minha. Até porque agora eu também não me sinto mal por ter cometido erros, etc. O primeiro ponto que eu vou falar aqui é sobre a pirâmide de teste. Quando a gente fala de teste, essa pirâmide ela sempre surge. Eu vou tentar colocar ela um pouco no contexto de testes de infraestrutura. Então, essa pirâmide ela passa 2 mensagens importantes. A primeira mensagem é que eu tenho diferentes níveis de teste. Esses níveis ele têm características diferentes, então os testes unitários são bastante rápidos, me dão feedback rápido, são determinísticos. Os testes de integração são um pouco mais lentos, e os testes de sistema são ainda mais lentos e não determinísticos. No contexto de teste de infraestrutura, os testes unitários eles testam a menor unidade que eu consigo separar do meu software. Isso é um conceito bem difícil de deixar claro, mas em Puppet e Chef, que eu tenho uma DSL, eu consigo facilmente achar essa ideia de teste unitário. Em Ansible, em Docker, é um pouco mais difícil achar essa ideia de teste unitário, porque a coisa é muito mais simples ali. Um YAML, um Dockerfile, ele não é tão poderoso quanto a DSL do Puppet ou do Chef. O teste de integração é testar várias unidades em conjunto. Isso também é um negócio bem subjetivo. Mas eu gosto da definição de teste de integração, eu testo o meu código em conjunto com o código de alguém. Certo? Então, o meu código com o código de terceiro é um teste de integração. E o teste de sistema é mais fácil. O teste de sistema todo mundo entende porque ele é caixa preta. É uma visão externa. Um teste de sistema e infraestrutura vai verificar o quê? Vai verificar se o Apache está escutando na porta 80, vai verificar se o meu serviço via Systemd ou via Sysvinit ele subiu, ele vai verificar coisas desse tipo. Então, ele é muito mais palpável. E aí, o segundo aspecto da pirâmide é que ela dá uma pirâmide à toa, certo? A ideia de pirâmide é que eu tenho uma base maior e uma ponta um pouco menor. Por quê? Porque eu tenho que construir mais testes unitários e menos testes de sistema. Porque eles são mais rápidos e eles são mais determinísticos. Nem sempre isso vai ser possível, eu focar mais na base da pirâmide e para resolver o meu problema, mas isso me dá um bom guideline sobre como eu vou implementar os meus testes. Eu falei que eram 2, mas eu vou falar mais um aspecto sobre a pirâmide que é extremamente relevante, que é a questão de eu manter um loop, um ciclo de feedback em relação ao software que eu entrego e como eu volto isso para a minha base de teste. Então, toda vez que falhar alguma coisa lá na frente, isso é um feedback de que faltou algum teste. Faltou algum teste, eu vou verificar se eu posso colocar na camada mais abaixo da pirâmide. Se eu não puder, eu vou tentando colocar acima até que eu tenha um teste que vai falhar quando aquilo acontecer novamente. E aí eu pulo para um outro conceito, um outro fundamento de teste, que é o teste de 4 fases. A ideia do teste de 4 fases é definir 4 fases macro que vão acontecer em todo tipo de teste tradicional. Então, eu tenho uma fase de preparação, que no caso de infraestrutura como código é subir a minha VM, subir o meu container, ter tudo que eu preciso para poder passar para a próxima fase, que é executar. Executar vai ser o quê? Aplicar meu manifesto Puppet, rodar o meu agente, aplicar um playbook ou executar um container. E tudo isso eu faço para chegar na terceira fase, que é a fase de verificação, em que eu vou garantir que o que eu fiz é realmente o que eu estava esperando. Então, vou verificar se o Apache está escutando na porta 80, vou verificar se o banco MySQL está escutando na porta correta, se o serviço está no ar, se os arquivos de configuração foram ajustados da forma correta. Então, essa é a fase mais importante, a fase de verificação. E aí, por último, a fase de limpeza, destruir as coisas que a gente fez é fácil. Então, eu vou lá e desfaço tudo que eu fiz. Esses conceitos são importantes. Opa, de novo.
eu errei a seta, cara. Estou acostumado com usar o VI, os atalhos são diferentes. Então, esses dois conceitos aqui eles são muito importantes para testes tradicionais. O que eu quero dizer por teste tradicional? O teste tradicional é um teste que executa no meu ambiente de desenvolvimento, no meu servidor de integração contínua. Ele é um teste no ambiente hermético, no ambiente controlado. Ele é diferente dos testes em produção que a gente vai ver lá na frente. E aí eu vou falar um pouco sobre o teste em algumas ferramentas. A ideia é falar de como funcionam os testes no Puppet, a ferramenta Puppet, ou seja, no agente do Puppet, na linguagem do Puppet, nos tipos nativos do Puppet. E depois falar um pouco sobre como as pessoas que desenvolvem Puppet testam. Então, o escopo do Puppet eu já falei, né? E aí eu tenho o meu problema, que é a minha matriz. O Puppet ele precisa rodar uma gama muito grande de sistemas operacionais em diferentes versões do Ruby. Então, eu preciso garantir a cada entrega do Puppet que isso continua acontecendo, que eu não quebrei esse comportamento. E aí, para isso, eu tenho o quê? Eu tenho muitos testes unitários no Puppet. A última vez que eu tentei, que eu me atrevi a fazer um pull request, eu tive que rodar 35 mil casos de teste. Então, é uma base considerável de casos de teste. E aí, um outro aspecto importante sobre o Puppet é a parte dos testes de aceitação. Os testes de aceitação do Puppet também são bastante extensos, são bem menores do que os testes unitários, porque eles são mais lentos, dão feedback mais lentos, são menos determinísticos. E uma coisa muito relevante sobre os testes de aceitação do Puppet é que você consegue ver esse ciclo de feedback acontecendo. Você consegue ver um teste de aceitação que está lá porque tinha algum giro aberto relacionado com aquele problema. Então, no Puppet você consegue enxergar isso, você consegue enxergar essa questão no projeto. E aí, um pouco das ferramentas, o Puppet vai usar o RSpec, o Beaker, o Jenkins, o VM Puller, e a gente vai entender melhor um pouco por que ele usa essas ferramentas e o que isso dá para ele quando a gente chegar no momento certo. E da perspectiva do desenvolvedor Puppet, ele vai trabalhar um pouco diferente do que eu trabalho nos testes da ferramenta. Ele vai ter o RSpec Puppet para fazer testes unitários, e esses testes unitários vão garantir que o catálogo que ele gerou para aplicar no servidor, ele foi gerado da forma que eu esperava. E os testes de aceitação vão ser um pouco mais complexos. Eu vou subir um ambiente e depois vou usar o server spec para verificar se o meu ambiente está lá da forma correta. Então, perceba que na aceitação eu vou ter aquela fase de setup, vou ter aquela fase de exercitar o código, de executar, e depois vou ter a fase de verificação. Uma tendência que tem surgido na comunidade do Puppet é utilizar uma ferramenta chamada Octo Catalog Diff. Eu não estou muito por dentro do Puppet mais, mas ontem, de madrugada, assisti a apresentação, e é uma ideia bastante promissora, mas eu não consigo detalhar melhor aqui no meu tempo. Se alguém quiser, a gente conversa depois da apresentação. E aí um pouco sobre os testes do Ansible. O teste do Ansible como ferramenta que permite que o Ansible, como projeto open source, evolua na velocidade que ele evolui. Então, o que consiste os testes do Ansible? O Ansible é uma ferramenta extremamente simples. Então, ele basicamente faz parte de JSON e YAML e conecta via SSH para executar um script na outra máquina. O grande desafio é que ele tem uma filosofia de baterias inclusas, ou seja, tudo que eu tenho de Ansible, de módulos, vai dentro do próprio Ansible, é entregue com o próprio Ansible. E isso, em termos de projeto open source, é um desafio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, torna o Ansible um projeto popular, um projeto open source extremamente popular. O problema do Ansible é parecido com o problema do Puppet. Eu tenho vários sistemas operacionais para suportar, em diferentes arquiteturas. E ainda tenho o problema clássico do Python 2 e Python 3, num range aí de umas 10 versões, pelo menos. Então, os testes unitários do projeto Ansible, eles são feitos utilizando com o PyTest. Eles não são a maioria dos testes. A maioria dos testes que eu tenho no Ansible são feitos com o próprio Ansible. Então, isso é algo que surpreende um pouco às vezes. O Ansible ele é uma ferramenta bastante flexível. Então, eu uso o Ansible para fazer o meu setup, eu uso o Ansible para exercitar o que eu fiz, e eu uso o Ansible para verificar se o que foi feito da forma correta. Então, eu uso o Ansible para testar a Ansible. Os caras conseguiram chegar nesse nível. Tem um shell script que chama o Ansible, no fim das contas, mas, enfim, é Ansible para testar a Ansible. E aí as ferramentas são o PyTest, Ansible e o Shippable, que é o servidor de integração contínua deles, que está publicamente disponível e roda milhares de builds por dia. Da perspectiva do desenvolvedor do Ansible, quem desenvolve roles no Ansible vai trabalhar com essas três ferramentas aí de cima. O Molecule, o PyTest e o Teste Infra. A primeira é uma ferramenta que vai te ajudar no setup e no teardown. A segunda é um framework de teste unitário. E a terceira, ela vai te ajudar a fazer verificações no servidor. Verificar se o que você fez é realmente o que era esperado. E quem desenvolve módulos Ansible vai ter que utilizar o PyTest e o próprio Ansible para fazer
os testes. Está indo um pouco rápido, funk ou tango? A ideia é essa. Então, o tempo é um pouco corrido. E a gente vai pular um pouco, saindo daquele mundo mutável, e vamos agora um pouco para o mundo imutável. O que é que muda? O que é que muda em relação à estratégia de testes nesse mundo imutável? Né? Eu coloquei aqui containers, se feitos da forma correta, porque assim como o Guto fez na abertura ontem, dizendo que ele tem a esperança que daqui para frente as pessoas usem container da forma correta, eu também tenho essa esperança, então eu não vou nem citar como é container da forma incorreta. Mas a ideia do container da forma correta é que eu tenho um escopo de teste bastante reduzido. Eu tenho apenas o que eu preciso para executar aquele meu processo, que é o serviço que eu preciso para algum propósito, alguma necessidade de negócio. Então é simples, eu tenho o meu processo em execução e as dependências dele, e agora eu sou imutável, não me preocupo mais com transição de estado. Eu me preocupo apenas em definir o estado naquele estado. Essas três questões elas facilitam muito os testes em relação a Docker. E aí o Docker, como uma ferramenta extremamente flexível, também me permite utilizar o próprio Docker para fazer testes em Docker. Então, como é que eu faço um teste em Docker? Pego meu Dockerfile, Docker Build, Docker Run, e por último eu uso o GoSS, né? Porque para ser RIP você tem que usar Go. Então, eu uso o GoSS para verificar o estado do meu container. Né? Então, o setup do Docker é feito com o Run, o próprio Docker, e a parte de verificação com o GoSS. Só que nem tudo são flores. Né? No mundo imutável, eu tenho alguns problemas, tenho alguns desafios que eu preciso tratar. Um deles as imagens precisam ser reconstruídas com muita frequência. Alguma coisa muda numa camada de baixo ou numa das 10 camadas abaixo, e eu preciso reconstruir aquela imagem, eu preciso testar aquela imagem para garantir que ela continua funcionando. Então, esse é um desafio muito grande quando eu estou falando de testes Docker. Eu preciso ter vários triggers para fazer com que a minha integração contínua ela seja muito mais rápido, muito mais ágil do que no modelo convencional. E os containers são apenas parte do problema. Os containers são a parte do problema porque ainda tem outras questões em cima. Eu tenho orquestrador, eu tenho outros problemas relacionados a container que não estão exclusivamente relacionados com Docker. E aí eu vou chegar na parte que eu gostaria de chegar, que é a parte dos testes de produção. Tem uma frase bem legal aqui embaixo, que é tipo, todo mundo tem um ambiente de teste, algumas pessoas têm sorte suficiente para que esse ambiente de teste seja separado do ambiente de produção. Né? Ou seja, não teste em produção, não deixe o usuário testar. Isso é uma frase legal e tudo mais, você tem que ter um ambiente de teste, mas você também tem que testar em produção. Testar em produção é extremamente importante. Testar em produção é o que os big players estão fazendo no momento. Nossa, eu quero ser um big player também. Vamos testar em produção. E aí, para entender o que é um teste em produção, eu posso dar alguns exemplos para vocês. Uma implantação canária é um exemplo de teste em produção. Eu estou liberando aos poucos, estou vendo se funciona, se não funcionar, eu descarto aquilo ali, eu aborto aquela opção. O Blue Green Deployment, que citaram ontem, também é uma alternativa de teste em produção. Eu coloco 2 versões, se der errado, eu dou o rollback. Uma outra forma de teste em produção, o teste AB, eu quero validar uma hipótese, eu quero ver se uma versão da aplicação é mais rápida do que a outra. Facebook e Google fazem isso direto. É aquilo que causa aquele efeito, aqui no meu Facebook apareceu um botão, mas no seu não apareceu. O que está acontecendo? Né? Então, eles fazem isso, eles divulgam algumas features, eles fazem algumas coisas para validar uma hipótese. Se aquilo ali foi popular, se não foi, se foi mais rápido, se deixou o sistema mais lento. Então, isso também é um teste de produção. E aí, o teste em produção ele tem uma sinergia muito grande com o monitoramento. Porque se a gente olhar o que é monitoramento, eu vou coletar e armazenar métricas. Eu coleto e armazeno métricas para quê? Para ter feedback. E feedback é a essência dos testes. O monitoramento também é construído o quê? Como formas de verificação. Seja ela caixa preta ou caixa branca. E aí eu volto o quê? Para aquela minha fase do teste de 4 fases, que é a verificação. Só que o monitoramento ele não precisa se preocupar com o setup e nem com exercitar, porque o sistema já está lá. Ele só vai verificar se o que está lá é realmente o esperado. Então, poxa, legal, vou parar de testar e fazer monitoramento? Calma lá, meu amigo. O monitoramento ele vai te ajudar a apoiar ou condenar a sua base de teste. Por quê? Porque se você tem uma base de teste que passou e o monitoramento pegou um problema depois, significa que essa base de teste não é boa o suficiente. Se você tem também, ou se o monitoramento é ruim, enfim. Se você tem o contrário, né, se você... seus testes estão passando e o monitoramento não detecta nenhum problema,
quer dizer que você tem um problema no seu monitoramento. Então, você tem uma relação muito boa aí entre o seu monitoramento e os seus testes. E aí entram algumas palavras básicas que vão justificar o porquê da importância dos testes de produção. O Ike falou aqui da última apresentação, o tempo médio para eu me recuperar de uma falha, o MTTR, ele é mais importante que o tempo médio entre falhas. O mais importante é a minha capacidade de me recuperar rápido do que a minha capacidade de prevenir falhas. Por quê? Porque falhas vão acontecer. Só que aí, o pessoal do Google teve uma grande sacada, que eles chamaram de MTTR zero. O que é o MTTR zero? Acho que isso é o sonho de todo mundo que trabalha com a operação. Qual é o meu tempo médio para minha recuperação? 0. Eu me recupero em 0. Cara, isso é impossível. Isso só aconteceria se você conseguisse prevenir as falhas. E é isso que a minha base de teste faz. Toda vez que eu encontro um erro durante os testes e ele não vai para a produção, o meu MTTR é 0. Eu preveni com que um erro acontecesse. E toda vez que o meu MTTR é 0, eu começo a prevenir erros. Quando eu começo a prevenir erros, o que acontece? Meu tempo médio entre falhas aumenta. Eu não vou ter mais falhas com tanta frequência. E se eu não tenho mais falhas com tanta frequência, eu entrego com mais frequência. E se eu entrego com mais frequência, eu tenho mais feedback. Se eu tenho mais feedback, eu consigo melhorar minha base de testes para que eu tenha 0 MTTR, para que aumente o MTBF, e eu sigo nesse círculo virtuoso. É esse círculo virtuoso de testes que permite com que eu tenha 10, 100, 1000, mais de 1000 deployments por dia. E é isso que os big players fazem. Eles conseguem entrar num círculo virtuoso dentro do DevOps em que eles têm total autonomia para entregar algo em produção. Como isso é diferente do ambiente tradicional? Como isso é diferente de quem usa as práticas antigas? Imagina um cenário que o cara tem um software convencional e ele está nesse momento aqui, no momento inicial da entrega. Nesse momento inicial da entrega, a estabilidade dele é alta, porque qualquer coisa que ele entregar vai ser muito simples, e a capacidade de mudança do software dele também é alta, porque ele tem pouca coisa, a base de código é pequena, ele não tem com o que se preocupar. À medida que o tempo vai passando, que ele vai entregando mais features, que ele vai entregando mais coisas em cima daquele software, sem se preocupar com o teste, a estabilidade vai diminuindo. Ou seja, cada mudança tem um grau de incerteza ainda maior. E ele começa a desnivelar isso aqui até o momento em que nenhum desenvolvedor vai querer trabalhar nessa base de código e ninguém da operação vai querer sustentar aquele produto. Não vão querer sustentar aquele produto por quê? Porque aquele produto ele vai dar problema quando tiver alguma implantação. E sabe por que ele vai dar problema? Porque as pessoas vão esperar acumular 10 mudanças para fazer uma mudança naquele produto. E quando der problema, eu vou ter um trabalho muito grande de identificar qual daquelas 10 mudanças causou o problema. E esse é o cerne da questão em relação ao ciclo virtuoso de teste. Por que teste tem um papel tão importante no DevOps? Não só teste de software, como teste de infraestrutura. Eu preciso entender esse ciclo virtuoso para que eu possa me organizar em relação a teste. E aí vem um pouco também da cultura do pós-mortem, do blameless pós-mortem que o Ike citou. Meus incidentes não podem mais ser vistos como um problema, como uma forma de culpar alguém. Meus incidentes são feedback para construir testes. Toda vez que aconteceu um incidente, foi porque faltou um teste na minha base de teste. Então eu tenho que voltar lá atrás e entender por que eu não tinha um teste que fosse pegar aquele incidente. E no melhor, eu vou colocar aquele teste lá para que aquele incidente não se repita. E aí com isso eu consigo manter o equilíbrio. Eu consigo fazer mudanças com frequência e manter a minha estabilidade do software, manter o grau de incerteza pelo menos no mesmo nível do que ele era antes de eu fazer uma mudança. E aí eu parto para o próximo nível. Opa, eu já consegui chegar no meu ciclo virtuoso de DevOps, agora eu vou fazer algo um pouco mais ambicioso. O que seria esse algo ambicioso? O Fernando Ike também falou um pouco sobre isso. E aí eu vou pegar a definição de resiliência, que é continuar operando de forma aceitável após uma situação adversa. Como obter resiliência? Para a gente falar sobre como obter resiliência, a gente precisaria de uma figura que deve ter, sei lá, umas 300 ramificações sobre vários pontos. Conseguir resiliência é muito difícil. Resiliência não vem do dia para a noite, não é colocando um timeout, não é colocando um circuit break. Eles vão ajudar, obviamente. Mas tem um monte de coisa que eu preciso fazer para que eu seja realmente resiliente. Para que eu consiga tolerar uma falha e continuar sobrevivendo. E não é uma falha qualquer, tipo, é meu disco estourar, minha rede falhar. É uma região da AWS inteira cair e o Netflix continuar no ar, como ninguém mais fez. Isso é meio que um contrassenso, porque as pessoas acreditam que algo difícil não deve ser feito.
Se algo é difícil, ele deve ser exercitado. No DevOps Handbook, ele dá um exemplo de um maratonista. E aí ele dá um exemplo de duas pessoas. O primeiro, ele decide todos os dias sofrer um pouco, correr um pouco para estimular os músculos e ir sofrendo. O outro não. Ele decide se guardar durante um ano para correr na maratona. Ele não quer estimular o sofrimento, ele quer se preservar para quando ele for sofrer, ele está apto a sofrer. No dia da maratona, a gente sabe bem quem vai ganhar. Quem treinou, quem sofreu todos os dias. Quem foi estimulado a sofrer, porque os músculos vão se tornando preparados com o tempo. E o seu software também. Se o seu software for estimulado, ele também vai estar preparado com o tempo. E aí um pouco sobre a engenharia do caos, né, que é a disciplina lá de sistemas distribuídos, que ela tem como propósito quebrar as coisas para verificar se continua tudo funcionando. Por que isso é importante? A gente pensa em quebrar as coisas para tudo continuar funcionando, as pessoas ficam um pouco nervosas. Pô, cara, você vai quebrar as coisas, eu mal consigo consertar o que quebra naturalmente, e agora vou ter que conseguir quebrar, ter que consertar o que eu estou quebrando de propósito. A ideia aqui da engenharia do caos é que eu faça isso de uma maneira muito contínua, de uma maneira controlada. E, mais importante, faço isso, com o tempo eu começo a me tornar resiliente. Eu coloco no Chaos Monkey, que é quem realmente faz os problemas, mas qualquer ferramenta de automação ela pode ser usada para destruir as coisas. Destruir é muito fácil, como eu falei lá no começo. Você pode usar qualquer ferramenta de automação para ir lá, parar um serviço, parar um master, excluir o disco e verificar se aquilo ali vai funcionar no fim das contas. E aí, por que eu vou me dar o trabalho de testar? Eu acho que eu tentei aqui na palestra expressar o porquê é importante testar. Porque mudar sem testar é simplesmente negligente. É muita incerteza. Eu não posso trabalhar dessa forma. Se eu vou mudar, eu vou fazer uma mudança. Eu preciso de uma base de testes que me diga que os testes passavam naquela versão e agora também passam nessa. Porque quando eu tenho isso, eu reduzo o meu grau de incerteza. Testar hoje em dia é fundamental porque os sistemas são cada vez mais complexos e os stacks cada vez maiores. O colega ali citou, o cara quer usar o RabbitMQ com Redis, com Elasticsearch, com qualquer coisa. Antigamente a gente tinha um web service com MySQL e era tudo maravilhoso. Mas hoje em dia, com a stack complexa, eu preciso ter teste. Eu preciso garantir que essas mudanças, que essas novas coisas que foram introduzidas na stack, que vão deixar minha capacidade de mudança menor, vão deixar minha confiabilidade menor, elas precisam ser testadas para que eu tenha segurança em fazer isso dentro da stack. E aí eu tenho a second way do DevOps, que é amplificar o ciclo de feedback. Como toda vez que acontecer algo errado nos meus testes, eu vou usar isso para aumentar minha base de teste, eu vou incorporar todo o feedback possível da minha operação para o desenvolvimento. Qualquer coisa errada no meu produto vai ser incorporada no meu software e ele vai continuar evoluindo. Não só software, infraestrutura também. Aconteceu algo errado com a infra, eu incorporo aquilo ali na minha base de teste para que isso não volte a acontecer no futuro. E aí esse feedback continua da frente, de lá para cá, daqui para lá, de Ops para Dev, de Dev para Ops. E sem teste eu não vou conseguir aumentar ou pelo menos manter a minha velocidade de desenvolvimento. A cada vez que eu entrego algo, meu software se torna mais complexo, ele se torna menos estável. Eu preciso de teste para eu manter o equilíbrio e conseguir chegar onde eu quero. E aí o que vem a seguir? Depois que eu vou lá, faço meus testes, me convenci, eu preciso começar a pensar em algumas coisas pequenas, que são extremamente relevantes para a infraestrutura ou para software. Eu preciso ter uma infraestrutura de integração contínua. Eu preciso rodar aqueles meus testes de forma contínua e não periódica. Muita gente gosta de falar, eu tenho integração contínua, roda uma vez por dia. Uma vez por dia é periódico, cara, não é contínuo. Contínuo é, a cada mudança, eu estou executando aquilo ali. E aí tem várias estratégias de fugir da integração contínua. O cara cria uma branch, só testa aquela branch principal, aí só faz merge naquela branch a cada mês. Enfim, esqueçam a integração periódica. Façam amor, mas não façam integração periódica. Então, a coisa tem que ser contínua. Um terceiro ponto é que os testes têm que executar cada vez mais rápido. Como é que eu vou deixar isso claro para vocês? Porque os testes precisam executar mais rápido. Porque quanto mais rápido é o meu feedback. Imagina uma empresa X e uma empresa Y. A empresa X, ela demora um dia inteiro para testar o software dela. Enquanto a empresa Y demora 1 hora. Se eu preciso de 5 iterações para validar uma hipótese, a empresa Y vai entregar em 5 horas, enquanto a empresa X vai entregar em 5 dias. Essa é a diferença. E às vezes isso é muito maior do que isso. Às vezes a empresa demora 30 dias para validar uma hipótese, para colocar algo em produção. E aí se ela precisa validar 12 vezes, acabou, é 1 ano inteiro para fazer uma mudança. Isso é inviável, isso é inaceitável. Então eu preciso de ter uma base de teste cada vez mais rápida.
Isso também é uma das motivações de microserviços. Eu tenho um escopo menor de teste, consigo executar testes mais rápido e fazer mudanças de forma mais ágil. Né? Então, os big players trabalham dessa forma. Eles conseguem executar uma quantidade de testes, tanto do modelo tradicional em desenvolvimento, quanto em produção, num período de tempo muito curto. Diferente de quem não está fazendo isso. Quem não está fazendo isso é quem entrega a cada 6 meses, é quem entrega a cada 1 ano. Vocês querem entregar a cada 6 meses ou a cada 6 minutos? E essa pergunta, às vezes, o cara responde com: eu não preciso entregar a cada 6 minutos. A questão toda não é quantas vezes você quer entregar por minuto. A questão toda é: você ter a habilidade de entregar em 6 minutos, te faz entregar um software com muito mais qualidade do que quem vai entregar a cada 6 meses. E não só qualidade, confiabilidade e tudo mais. E aí um outro ponto importante que é tentar aumentar a sinergia entre monitoramento e teste. Né? É eu correlacionar minhas mudanças com a confiabilidade do sistema. É eu correlacionar o fato de aconteceram X mudanças e o que isso teve impacto na minha confiabilidade. Quantos erros aconteceram, quantos incidentes aconteceram. E, obviamente, utilizar isso como feedback para melhorar minha base de teste, para evoluir meu software ou infraestrutura. Então é isso, falei de um monte de coisa. A ideia era, tentar abrir um pouco os horizontes em relação a teste. Como eu falei, eu tenho alguns artigos específicos sobre algumas das disciplinas que eu apresentei aqui, mas a ideia era mais abrir os horizontes para o pessoal tentar ver o que fazer daqui para frente em relação a testes de infraestrutura e testes no contexto de DevOps. E é isso, muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Era eu mesmo que perguntava sobre perguntas? Comecei a falar, agora não vou parar. O pessoal quer almoçar, eu acho. Gente, então, obrigada, Jairo.